Naruto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Opa, meus pretos. Eu sou o Moisa, eu sou professor de história, sou apaixonado por animes, ou seja, é o chatão que enfia história em tudo. E hoje eu tô aqui pra te convencer que Naruto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou morrer tentando. Todo mundo tá careca de saber que em Konoha não existe infância feliz. Geral de lá comeu do pão que a Jubi amassou. E ainda tem uma galera por lá que tem coragem de negar pão pra criança. É como se a gente estivesse falando de uma geração traumatizada. Uma geração inteira que nasceu vítima de um passado sombrio, onde a maioria é órfã por conta desse passado. O pior é que essa premissa é mega normal lá no Japão. O túmulo dos vagalumes, Totoro, Evangelion, Shingeki, os Vingativos de Tóquio, a broderagem dos alquimistas de ferro e um bando de outros animes tem essa mesma estrutura de um mundo onde a gurizada tá toda se criando sozinha. Um mundo que tá sendo destruído, que já foi destruído ou que tá em reconstrução. E todos eles fazem críticas às guerras. Inclusive, se tu quiser um vídeo aqui nesse canal sobre algum desses outros animes, é só comentar aí embaixo. Mas bora voltar pro tema desse aqui antes que eu perca o foco. Tá na hora de eu encarnar o meu modo professor de história e começar uma microaula aqui no meio do vídeo. Então pega tua pipoca e... Senta que lá vem a história. Geral daqui sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bagulho de nazismo, uma guerra que envolveu o planeta inteiro, que teve o eixo contra os aliados, que terminou com a União Soviética derrotando os nazistas e os Estados Unidos derrotando os fascistas. E de quebra jogando 2 bombas nucleares no Japão, que já tinha praticamente se rendido. O que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente após os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ataques esses que inclusive causaram mais de 100 mil mortes, a Terra do Sol Nascente passou a ter uma geração inteira de crianças que não tinha mais paz. Uma geração inteira de crianças que cresceu traumatizada e uma geração inteira de crianças que cresceu aterrorizada com a possibilidade daquilo acontecer de novo. E não é pra menos. A gente tem que lembrar que naquele tempo o Japão era um império. O povo não votou no Hirohito. Então a gente não pode culpar como se todo mundo que tava ali fosse automaticamente nazista. Como se todo mundo estivesse concordando com o que o governo estava fazendo, como se todo mundo fosse a favor do eixo, como se tivesse sido algo que foi perguntado para a sociedade. Basicamente, a gente não pode transportar a culpa do governo pro povo, fora outros fatores, como a questão de que o alistamento era obrigatório, além de ter toda aquela pressão em cima de quem não queria participar da guerra como se fosse um traidor, criando aquelas tradições ridículas como a questão do harakiri e dos kamikazes. Fora o fato de que o Japão estava lotado de chinês, de coreano e de outros povos asiáticos que eram escravizados dentro do país. E essa galera morreu durante os impactos das bombas. Então a gente não pode tratar o ataque das bombas como se fosse um bem feito. Ninguém mandou se aliar ao Hitler e tal, sendo que a banda não toca desse jeito. Se tu quiser te aprofundar um pouco mais nessa questão aqui, depois que esse vídeo acabar, olha aí na descrição, porque tem um link de um vídeo onde o Ian Neves explica muito bem essa questão. Mas bora continuar que eu já tô perdendo o foco de novo. Depois que a guerra acabou, o governo japonês começou uma campanha pesada de financiamento à indústria dos animes para poder se pintar de vítima. Foi daí que surgiram aqueles aviões, tanques e bombas que são caracterizados com personagens de animes. Os caras usam skin do CS em armamento da vida real. Foi daí que nasceu toda aquela narrativa de olha como a guerra é mal, nós não gostamos disso, nós nunca tentamos ter uma guerra. Tudo para limpar a barra do governo japonês. Do mesmo jeito que o governo de USA financiou a indústria de cinema deles lá na Guerra Fria. O mangá de Naruto nasceu com essa indústria já consolidada. Não é porque ele foi pago pelo governo, nem nada do tipo. Não é o que eu tô tentando dizer. Tô logo avisando antes de vocês mandarem o discurso de ódio de vocês disfarçado de comentário. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Naruto vende muito esse discurso. Não é pra menos, né? A história do mangá logo começa numa guerra, onde um monstro gigantesco invade a aldeia da Folha e sai destruindo tudo. E é explicado pra gente que os movimentos deles causavam maremotos e destruiu as montanhas e as árvores, e que se ele chegasse até a aldeia, ia morrer todo
todo mundo. Sabe, tipo uma bomba que aparece do nada. Aí o Minato briga contra o monstro, salva a aldeia, só que ele e a mulher dele morrem no processo. Fazendo o nosso protagonista crescer órfão e basicamente sendo transformado em uma arma de guerra. Ninguém podia comentar sobre a lei de 12 anos atrás. Tanto que o primeiro a ter empatia com ele é o Iruka, que entende ele justamente por também ter perdido os pais durante a guerra. E que inclusive ele chega até a assumir que ele se tornou um delinquente após os pais terem morrido na guerra. Que é uma história bem comum no Japão após a Segunda Guerra Mundial. A figura do delinquente, aquelas crianças e adolescentes que se metiam em confusão, que geralmente formavam gangues, que eram perseguidos pela polícia. Falando nessa questão dos delinquentes, é basicamente sobre isso que Tokyo Revengers fala. Se tu quiser um vídeo meu explicando essa questão aí, é só comentar. Mas bora voltar antes que eu perca o foco de novo. E todo o resto da turma deles sofre do mesmo mal. Tudo filho de guerra. Tem o Shikamaru, que é o filho de um estrategista militar, e que por isso ele é cobrado pra ser perfeito o tempo todo, mas que ele não gosta de brigar e por isso chamam ele de preguiçoso e tal. Tem a Tenten, que é basicamente uma criança especialista em armas. Tem o Kiba, que é de uma família que é envolvida com patrulhamento. Tem o Rock Lee, que é simplesmente órfão mesmo, tipo, nem aparece menções de quem são os pais dele. Tanto que ele projeta a imagem do pai dele no Gai. O Shina é um dos mais bizarros, porque ele é de uma família que faz o trabalho sujo do governo. Tem o Neji, que perdeu o pai, porque o Kaba se sacrificou pra manter a diplomacia entre duas aldeias, tudo pra evitar uma guerra. Tem a Hinata, que é rejeitada por ser mulher e não ser considerada uma herdeira digna de um dos clãs mais renomados que tem. Lembrando que no pós-guerra, essas famílias mais tradicionais, elas buscavam bastante reforçar o nome da família através de herdeiros homens. Tem a Sakura, que é um tiquinho diferente. Que uma grande parte do plot dela lá no clássico é sobre o fato dela ser considerada uma ingrata pelos outros, porque ela tem os dois pais vivos e a maioria da turma não tem. Já o Sasuke é o pior de todos, porque ele é literalmente filho de um genocídio. Ele é o último dos Uchihas. Ele era de uma família que foi mantida isolada do resto da aldeia, numa região separada e segregada, onde só pessoas daquela família podiam entrar, e onde a polícia da aldeia estava sempre fazendo uma dupla vigilância para evitar que aquelas pessoas fizessem qualquer coisa, até chegar o dia em que todos eles foram mortos, porque essa era considerada a única solução, ou melhor, uma solução final. Dá pra pegar várias alegorias fora da turma do Naruto também. Isso também tá nos professores, como no Kakashi, que o pai dele basicamente praticou um harakiri. Tem o Gai, que o pai dele morreu se sacrificando na guerra, literalmente. O Asuma, que era de um esquadrão militar de elite. O Yamato, que também fazia o trabalho sujo do governo. Além deles, isso também tá nos Jinchuriki, que eu acho que é a parte da alegoria que tá mais na cara. Que o Naruto basicamente grita isso pra vovó Tio. Se acalmar, Naruto Uzumaki. Cala essa boca! Se vocês de Shinobi da areia não tivessem posto o monstro dentro do Gaara, nada disso teria acontecido com ele! Alguma vez vocês pensaram como o Gaara se sentia? Alguma vez perguntaram? Chamou a gente de Jinchuriki. Quem tem o direito de vocês rotularem a gente? Quem são vocês pra decidir o destino de alguém? Também dá pra pegar esses temas olhando pros vilões, tipo Haku, que perdeu os pais na guerra e aprendeu que as pessoas têm que ser usadas como armas. Também tá no Orochimaru, que é um cientista que faz experiências cruéis, que foi expulso, passando a fazer esse experimento de forma escondida. Parece alguma coisa, unidade 731, enfim. Além da Katsuki, o Pen, que é um sofredor que quer causar dor em todo mundo, pra que todo mundo se entenda e nunca mais se tenha conflito. A Konan, que quer proteger alguém que ela é devota. O Itachi, que quer manter a paz, nem que custe vidas. Basicamente o pacificador de Naruto. O Kizami, que é a favor de manter a ordem, não tolera traições. O Sazori, que quer que o mundo veja a verdadeira beleza eterna. Meio nazista, né? O Deidara, que ama explosões. O Hidan, que é fundamentalista religioso. O Kakuzu, que faz tudo por dinheiro. O Zetsu, que faz parte de um plano de dominação mundial. E o Obito, que quer criar uma utopia. Deu pra entender, né? São basicamente desculpas que já foram usadas por pessoas na vida real pra travarem guerras. Não é pra menos que o tema principal do Shippuden é a guerra. No clássico, esse tema só tava ali orbitando em volta dos outros. Mas no Shippuden, ele passa a ser o principal. Tanto que o próprio mangá termina com uma guerra mundial.
Eu particularmente não curto essas histórias que terminam em guerra. Eu acho que é uma desculpa pra colocar todo mundo brigando e vira só um roleplay de bonequinhos se batendo, só uma desculpinha pra mostrar fulano brigando com ciclano, como se tudo fosse um Mortal Kombat genérico. Mas em Naruto faz total sentido, porque é a finalização perfeita pra essa história. Tem uma galera que fala que a guerra foi ruim porque ela não teve tanto desenvolvimento, mas eu acho o contrário. Eu acho que o desenvolvimento para a guerra é o próprio mangá em si. O mangá todo fica mostrando os traumas que uma guerra causa, fica mostrando como figuras do passado lutaram para não ter mais guerras hoje em dia, fica mostrando vilões que podem gerar uma guerra no futuro, fica dizendo e repetindo que guerra é a pior coisa do mundo. Aí a gente finalmente tem uma reunião entre os maiores líderes das maiores nações do planeta, tem a chance de ter paz finalmente, e no meio dessa reunião um cara invade, causa um caos gigantesco e declara guerra contra o mundo todo. Daí pra frente não precisa mais desenvolver as coisas, é só executar, porque o caminho já foi pavimentado. Inclusive é por isso que eu acho que a guerra é tão ruim, porque ela não consegue executar algo a essa altura. E por isso eu disse lá no começo do vídeo e repito aqui, Naruto é sobre a Segunda Guerra Mundial. O estranho é não ter tanto vídeo aqui no YouTube sobre isso. Naruto é um mangá tão rico e é resumido a vídeos tipo top 10 personagens ruivos ou quem ganha de quem num X1. O conteúdo sobre anime e mangá aqui no YouTube é tão limitado. Se você curtiu, se inscreve